Boa noite, estamos aqui hoje para mais uma sala secreta e hoje o nosso tema é intuição. O que é intuição para vocês? Coloca aí no chat para mim. O que é intuição para você? Enquanto vocês colocam, eu vou dizer como eu percebo a intuição e não quer dizer que é um único conceito. Cada pessoa pode ver do seu jeito. Mas eu entendo que intuição é aquele canal que nós abrimos de comunicação com a sabedoria suprema do universo. É quando você está tão receptiva e percebendo tão bem as coisas que você consegue ver o que seus olhos talvez não vejam, mas que você enxerga. Sabe aqueles dias que você tem certeza de uma coisa, mesmo não tendo prova de nada, mas você diz, eu só sei, eu sei que é, eu tenho certeza que é. Ou que você sente que uma coisa vai acontecer e a coisa vai e acontece. Ou você, para quem atende, isso acontece muito com a gente quando está atendendo, né? De você, conexão com o divino, a Ana Paula falou. Às vezes o cliente fala uma coisa e você simplesmente fala alguma coisa para ele que não estava na sua cabeça. E às vezes a gente até se assusta e fala, nossa, de onde que eu tirei isso? Conexão. Conexão com essa sabedoria. Na minha percepção, quando eu estou atendendo, eu estou a serviço daquela pessoa. E eu peço muito a Deus que eu tenha abertura para entender o que Ele tem para dizer através de mim. Nós usamos, obviamente, as ferramentas, a nossa competência, tudo que a gente aprendeu. Mas mais do que isso, eu acredito de verdade na ação do Espírito Santo através de nós. E que o conhecimento são instrumentos. Hoje a gente vai ter uma ferramenta aqui. Mas eu de verdade consagro esse momento e peço a Deus que o que ele vai fazer seja muito maior do que a ferramenta. A ferramenta é só um instrumento, assim como eu sou só um instrumento. Mas que ele possa ficar livre aqui. E que a gente utilize, obviamente, dos recursos que nós temos para alcançar aquilo que nós queremos também, né? Então, eu vou abrir aqui a apresentação, que era a parte que estava pronta, e depois nós vamos fazer o que não estava pronto. Mas, que de alguma forma eu acho que era o plano. Porque o plano é maior do que a nossa percepção, muitas vezes, não é não? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre como ativar a nossa intuição para acessar o campo de manifestação consciente. Vocês querem? Todo mundo quer, não é? Você está aqui é porque quer, né? Mais uma vez, só explicando o que é manifestação consciente. É eu manifestar na minha vida de forma consciente aquilo que eu quero. Não é nada místico, não é nada secreto. Quer dizer, a sala é secreta, né? Porque eu gostei desse nome. Mas não é nada que qualquer pessoa não possa fazer. Mas para isso, existem formas de você fazer. Existem acessos que você precisa ter. Então, vamos lá. Uma primeira coisa que a gente precisa saber. A intuição é um campo de percepção. Se você está muito agitado, se você tem muito barulho dentro da cabeça, se você está o tempo todo pensando em outras coisas, você provavelmente não vai conseguir ativar tão bem a sua intuição. Porque é um campo de percepção que você acessa com presença e com esse silêncio interno. Estar presente é quando você está completamente envolvido em algo e mais nada além disso. Completamente focada, tranquila e receptiva. Porque a gente está falando de um campo muito sutil, muito delicado. E o campo da presença é um campo sutil, de fato. Sabe quando você está em oração e você recebe a resposta que você estava procurando? Porque você começou realmente a intencionar de escutar o que você estava buscando. Se você está muito agitado, olha o celular, vai para cá, vai para lá e deixa a mente muito barulhenta, é muito difícil que você consiga ativar esse campo.
algumas linhas, e até, né, dentro de várias linhas terapêuticas, se fala do terceiro olho, que é aquele espaço aqui entre as sobrancelhas, onde nós temos um elemento no nosso cérebro que chama glândula pineal. E a glândula pineal, ela também faz parte dessa transcendência, desse olhar que vai além, né, do cérebro, que sai de dentro do cérebro, chega no campo e acessa essa percepção extrasensorial. Para que eu possa manifestar de forma consciente e com sabedoria o que eu quero, é muito importante que eu me abra para perceber. Então, a intuição é um campo de percepção que você vai acessar na presença e no silêncio. E hoje nós vamos treinar isso aqui juntas. E vocês vão ver como é incrível, como parece, assim, realmente, para muitas pessoas, quando você está muito, assim, automático e só trabalhando e fazendo, parece mágica. Para quem já está acostumado a trabalhar com isso, é só mais uma coisa do nosso dia, né? A Celeste trabalha muito com esse olhar, sabe que é só mais uma coisa do nosso dia, né? Porque a gente está o tempo todo buscando essa conexão profunda. O corpo percebe antes da mente. Às vezes, a gente está confiando demais no nosso raciocínio, no nosso pensamento, e não está escutando o corpo. Seu corpo fala. O corpo, nosso corpo inteiro, para começar, ele tem uma rede neural, todo o nosso corpo. Alguns lugares, ainda mais, como o coração e o intestino, pasme. Nós temos três cérebros, né? O cérebro mental, aqui, cognitivo, o cardíaco e o visceral. Aquela dor no estômago, ai meu Deus, um frio na barriga. Esses dias eu estava em Belém e na véspera de eu vir embora, eu falei para o Armando assim, nossa, eu tô com aquele frio na barriga de ir embora. Tipo, bem-vindo, né? E aí eu fiquei pensando, que significado eu quero dar para isso? De que eu me importo, né? De que as pessoas são importantes para mim. E quando eu comecei a escolher de forma consciente os significados, o meu frio na barriga se acalmou. Mas eu estava naquele frio na barriga de, ai meu Deus, lá vou eu embora de novo, vou embora da minha cidade. Eu quero vir, eu queria vir, mas eu também queria ficar. Quando você aprende a escutar o seu corpo, a perceber o seu corpo e a trabalhar os seus significados e perceber o que ele está querendo lhe dizer, é muito mais fácil lidar com as coisas, porque o corpo fala. Quando seu corpo desacelera, a sua percepção também aumenta. Corpo e mente. Quando você desacelera, a percepção aumenta. Existe uma frase que diz assim, que as pedrinhas preciosas do lago estão no fundo do lago. As pedrinhas preciosas estão no fundo do lago. Se o lago está muito agitado, você não tem como ver. Você não consegue enxergar as pedras preciosas do fundo do lago. Portanto, vamos hoje trabalhar para acalmar esse lago, que às vezes está igual um maremoto, né? Corre para cá, corre para lá, estou com pressa, não vou dar conta, muita coisa para fazer. E aí, as melhores coisas da vida podem passar, as grandes oportunidades, e mais que isso, o seu potencial criador, porque você pode criar a sua realidade. E você perde a sua percepção, perde seu potencial criativo, porque às vezes está agitada demais. Quem aqui se identifica? Levanta a mão aí para eu saber. Ó, o povo da câmera fechada, abre a câmera aí para a gente ver vocês. Ó, a Cláudia está de câmera fechada, mas levantou a mão. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Como é que a intuição se manifesta? Normalmente, ela vai se manifestar como uma clareza sobre algo. Você não tinha resposta e de repente você percebe, e às vezes a gente até fala assim: como que eu não percebi isso antes? Nossa, claro, é claro. Vocês já tiveram essa sensação que você diz assim: é claro, claro, como que eu não estava vendo? É óbvio. Só que só é óbvio depois que eu consigo enxergar, né? Antes disso, não é. Então, normalmente, você vai ter uma sensação de clareza. E você vai ter uma sensação de alinhamento, de paz interna, de tranquilidade.
em você. As pessoas que têm uma vida espiritual mais ativa, com orações, com meditações, também fazem isso muitas vezes, não é? Quem realmente se entrega dentro do universo da espiritualidade, no momento de oração profundo, de contemplação profunda, você chega nesse lugar também. E para manifestar a vida que você quer, também. E, em geral, é uma direção simples. É simples, é tão simples e é tão disponível que a gente não usa. Às vezes a gente acha que tem que ter todo um ritual para as coisas acontecerem. E não é. É simples mesmo. O que é, para mim, uma expressão da misericórdia divina. Você perceber que os tesouros são simples de encontrar. O que é que a gente precisa ter? Consistência. Consistência. Não é fazer um dia, 2 dias e achar que tudo vai se abrir. Se nós somos aprendizes sobre isso, você precisa se dedicar. Já viu uma criança aprendendo a ler? Quem é mãe aqui ensinou seus filhos a ler? Você repete 300 vezes a mesma coisa, não é? Até que uma hora destrava e vai. Aí pronto, lê tudo. Aí eu quero aprender o resto fazendo 2 vezes, né? Nossa, menina, mas eu já fiz e não deu certo comigo. Quantas vezes? Uma. Dá até vontade de rir, né? Uma vez, filha. Você passou a vida toda agitando seu cérebro, a vida toda condicionando seu cérebro a pensar rápido. Antigamente, quando eu era criança, quando alguém dizia assim, nossa, eu penso muito rápido, parecia que isso era vantagem, né? Nem é, sabia? Nem é. Hoje a gente pensa rápido demais, a gente pula de um pensamento para o outro 300 vezes e não aprofunda. Quem disse que pensar rápido é vantagem? Uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, que eu tive a graça e a honra de conhecer pessoalmente, foi o Dr. Michael Hall. Ele é o criador da neurosemântica, ele tem mais de 70 livros publicados, é uma autoridade absoluta na área dele. E uma vez eu estava num treinamento com ele, eu fiz vários treinamentos com ele, graças a Deus, graças a Deus. Serei para sempre grata pela vida dele, porque mudou a minha, né? E através de mim mudou de outras pessoas, claro. E aí a gente perguntou para ele assim, como você consegue acumular tanto conhecimento? Aí ele falou assim, eu leio 1 hora por dia, eu escrevo 1 hora por dia e eu me exercito 1 hora por dia. E isso é inegociável para mim. E quando eu vou ler, olhem isso, eu leio devagar. Normalmente eu leio um trecho, aí eu paro, eu penso sobre aquilo, eu recrio aquilo dentro de mim, eu junto com o que eu já tenho, e só depois eu passo para o próximo parágrafo. 70 livros publicados. Alguma coisa aí funciona, concordam? Alguma coisa funciona. E a gente vem de uma cultura de velocidade, velocidade, velocidade. E muitas vezes é na calma que você toma as decisões certas. Você pode estar numa velocidade absurda, falando sim para um monte de coisa que não leva você para onde você quer, não é? Ao invés de acalmar e tomar logo a direção certa. Aí eu sempre digo que é assim, a vida era para ser reta, aí você fica aqui perdendo tempo. Aí quando você acalma, você volta. Só que você volta aqui atrás, aí você dá mais um passo. Aí te chamam bem aqui para um projeto, para um negócio, ou você fica com raiva, você perde a paciência, aí você vai de novo para o caminho errado aqui um tempão. Se você tivesse se mantido aqui centrada, você iria para o lugar certo. Quando a gente fala de cocriação, eu trago sempre essa metodologia, né, que eu criei aqui, dos 4 6. Primeiro, você precisa ter clareza, saber onde você quer chegar. Depois, você precisa ter confiança. Confiar que é possível. E confiar é muito sobre entregar. É muito sobre não tentar ter controle sobre tudo. Confiar é confiar, né? Sabe, a criança que se joga do muro no colo do pai, ela só confia que o pai vai buscar, né? Que o pai vai pegar. Ela não fica com medo, ah, será que meu pai vai me segurar? Será que meu pai não vai me segurar? Não, a criança vai e pula, porque ela confia.
A gente deveria confiar sim, né? Só que como é que eu vou confiar na minha intuição se eu nem sei como acessar? E se for só uma enganação da minha mente? Porque isso também acontece. Não é porque um pensamento está lá que ele é verdadeiro e que ele é um pensamento de sabedoria, né? Porque se a mente está cheia de lixo, talvez você pense coisas que não vão lhe levar para onde você quer. E aí não dá para confiar se a mente é agitada demais, né? Terceiro C, coerência. É você agir como quem acredita. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e eu ter que ter comprovação para poder acreditar. Faz sentido? Se você tem fé, você acredita. Você não precisa da comprovação para poder acreditar. Comprovação, se você tem, então não é mais fé, é constatação. E o quarto C é a consistência. Hoje nós vamos ter uma prática aqui e eu espero que ela ajude você a trazer para a sua vida mais consistência naquilo que você quer. Na verdade, eu quero que traga os 4 Cs juntos. A intuição e a cocriação se juntam quando ela orienta o próximo passo que vai dar sustentação para aquilo que você quer manifestar. Então, você precisa estar centrada em você, conectada com essa sua essência divina e criadora, a tal ponto que a sua intuição consiga orientar os seus próximos passos e sustentar aquilo que você quer manifestar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, pode até doer, mas é para responder com verdade, tá? Quantas vezes já aconteceu, ou se já aconteceu com você, de você ter encontrado o caminho para gerar o que você queria, você sabia o que fazer, você fez, funcionou, e depois você soltou? Quem já? Porque eu já. Você sabia e já funcionou, você sabe o caminho. Aí no meio do caminho acontece sei lá o quê, e você para. Faltou consistência. E você talvez seja a mesma pessoa que lá atrás disse assim: não, quando eu conseguir isso, aí eu vou ter certeza que eu estou no caminho certo. E aí você consegue. Aí depois você solta. Hã? O que foi isso? O que foi isso? Por favor. Parece infantil, né? E eu estou falando do lugar de quem também já fez isso, viu? Eu não estou falando como uma heroína, não. Aí passa o tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, você olha para trás e diz: por que eu não continuei, gente? Estava tudo certo. Por que eu só não continuei? O mais difícil, às vezes, você já fez. Você já arou a terra. É esse mesmo bonequinho. Tem que pensar muito, né? Você já arou a terra, você já plantou a semente, você já regou. O mais difícil você já fez. Você já fez 500 cursos, você já se formou, você já está com todo o conhecimento dentro da sua cabeça. E aí vem alguém que acabou de começar e tem mais sucesso que você. Bonito, né? E ganha mais dinheiro que você, e faz as viagens que você gostaria de fazer. E você sabia o caminho. Quando a gente fala de estar junto, né, quando a mentoria é muito isso, está sendo lindo isso. Ontem nós tivemos um encontro e foi lindo ver assim o que já está acontecendo tão rápido. E aí, quando você está junto, uma segura a mão da outra. A gente não deixa a peteca cair, porque é muito fácil a gente sabotar. Todos nós. Hoje eu falei para a Celeste assim: eu quero ver você com a sua mentoria sendo a pessoa que acende a chama. Porque o meu lugar, como eu sou a pessoa que está acendendo a chama, a minha peteca não pode cair mesmo, não. E é lindo isso, porque eu me obrigo não, sei lá, eu sigo o chamado, eu me comprometo. É para todo mundo ser comprometido com a própria vida, não é? Seria ótimo, né? Se a gente conseguisse se comprometer com a própria vida. Às vezes sozinha é mais difícil. Junto, com certeza, é mais fácil. Um outro olhar da intuição é a escuta consciente. Então,
Escutar de forma consciente é eu parar e pensar sobre o que está sendo falado, é deixar aquilo entrar em mim, é honrar a pessoa que está falando e não ficar tentando responder, não ficar tentando dar resposta. Quantas vezes você completou a fala de alguém? A pessoa nem acabou de falar, como você pode saber onde ela ia chegar? Essa mania, né, que a gente tem às vezes de completar a fala de alguém. Eu vou falar algumas frases aqui e eu vou pedir para a gente começar a fazer esse exercício assim. Eu vou falar a frase, você não vai pensar em responder, você vai receber e deixar ela ficar em você. Tudo bem? Vamos respirar junto. A gente chama isso de escuta desacelerada. Se você puder pisar no chão, descruzar suas pernas, a gente vai respirar junto. E quando eu falar, você não vai fazer nada. Você só vai receber e ver como isso se ajeita dentro de você. Quem puder abrir a câmera para a gente ver, vai ser melhor. Eu consigo calibrar melhor, né? Como tá, se eu vejo vocês. Então, vamos respirar. Vou colocar uma musiquinha aqui. Dando permissão para que a sua intuição possa se abrir agora. Acredite que o seu sistema é muito inteligente, ele sabe o que é bom para você. Isso. Só respira, sem esperar por nada, sem ficar com pressa. Acalma. Puxa o ar em 4 segundos, segura 4 e solta em 4. Inspira em 4, segura 4, solta em 4. Comece a perceber como o seu sistema se acalma. O universo inteiro conspira para que o melhor aconteça para você. Recebe. Deixa isso conversar com você agora. Você é amada por Deus como filha única. Sem questionar. Sente isso em você. Tudo, absolutamente tudo que acontece com você está a serviço da sua evolução espiritual. Tudo, absolutamente tudo que acontece com você está a serviço da sua evolução espiritual.
E agora eu vou lhe convidar a dar permissão para que a sua intuição seja ativada. Você vai repetir comigo, de preferência em voz alta, se você puder. Eu dou total permissão para que o meu sistema interno, para que a minha percepção consiga trazer e expressar a minha intuição. Eu me abro e abro esse canal de comunicação. Respira. Eu escolho confiar e agir a partir da minha percepção interna. Eu escolho confiar e agir a partir da minha percepção interna. Sem abrir os olhos ainda, eu vou pedir para você segurar no lugar onde você está sentado, como se você fosse fazer uma viagem dentro de um foguete. Imagina que essa cadeira agora, ela vai voar com você. Segura. Respira, tranquila, e segura você mesmo. Isso. E quando eu contar de 1 até 3, você vai imaginar que você saiu voando mesmo pelo universo. 1, prepara. Você atravessou, quando eu contar, você vai atravessar, sem se machucar, todas as paredes e você vai sair voando nessa cadeira. 2, respira. 3. Isso, imagina que você está saindo, 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 você está vendo sua casa lá de cima, seu apartamento, o lugar onde você está. E dentro, nesse lugar que você está sentada, você está sentindo o vento da noite. Você continua subindo, subindo, é suave, é leve. E você consegue ter uma percepção olhando lá de cima. Olha lá de cima para a sua vida agora. Olha lá de cima para as relações que você tem, para o que você tem feito, para o papel que você tem assumido na sua vida. E você continua subindo, agora devagar, suave. E à medida que você sobe, é como se você fosse se aproximando cada vez mais daquele lugar sagrado, onde a sua percepção aumenta. E a cada respiração, você fica mais conectada com esse potencial de se conectar com a sabedoria suprema. E olhando de cima, sua visão é muito maior. Você começa a perceber a sua influência no mundo. Quem é você no mundo hoje? Percebe? E se entrega. Só vai funcionar se você se entregar. Quem é você no mundo hoje? Que diferença você faz? E para aquelas pessoas que realmente estão entregues, estão aqui vivendo esse momento. Imagina que agora você começa a perceber uma autorização do universo, uma autorização de Deus para passear no tempo. E você é transportada para uma visão maior, para uma visão do futuro,
e conectada com a mulher que você realmente nasceu para ser. Ela está bem ali, num futuro próximo. E você começa a ampliar essa visão. E você começa a perceber essa mulher do futuro, que é você, sendo tudo que Deus lhe criou para ser. Vivendo o seu pleno potencial. Você já despertou todos os seus potenciais e hoje você desperta outras pessoas. Percebe como você vai estar. Deixa vir. Talvez seja algo que você nunca imaginou. Deixa vir. Veja você lá, expressando tudo que você sempre teve desejo de fazer, tudo que você acredita que você foi criada para ser. Quem é essa mulher que está lá na frente? Veja os ambientes, por onde você está andando. Perceba as pessoas com quem você convive agora. E imagine a sua presença forte. Quando você chega, as pessoas notam você. Pela sua presença, você nem precisa falar. Sua luz chega antes de você. E quando você chega, a sua presença é notada. Pelo amor que você carrega, pelo propósito que você expressa, pela diferença que você está fazendo no mundo. E agora imagina que essa mulher do futuro se volta para você na sua cadeira e olha dentro dos seus olhos. Que pergunta você quer fazer para ela? O que você gostaria de perguntar para essa versão sua que já é plena? Faz essa pergunta agora e deixa a pergunta aí, sossegada. E eu vou pedir para você levar a sua mão direita até o centro da sua sobrancelha e fazer um carinho aqui. Um carinho, só para ativar esse dom lindo que Deus lhe deu. Ok? E agora imagina que você é essa você do futuro. Olhando nos seus olhos nessa cadeira. E deixa a resposta vir daquele lugar sagrado que existe dentro de você. Respira com calma. Perceba a resposta. Perceba a resposta. E quando você perceber a resposta, você vai colocar suas mãos para frente, como quem recebe. Como quem recebe um presente, sabe? Você vai colocar suas mãos para frente. Recebe esse presente em resposta. E você vai trazendo esse presente para o seu coração. Integra isso em você agora, como um chip biológico. Respira com calma com essa resposta.
Isso. Serena, tranquila. E agradeça. O campo infinito de sabedoria está à sua disposição. Isso é tão grandioso. Está aberto para que você venha e cumpra o propósito da sua vida. E seja tudo, tudo que Deus te criou para ser. Recebe isso como uma verdade, como uma profecia. Não é à toa que você está aqui. Do jeito que você chegou. Aconteça o que tiver acontecido, não é à toa. Você está aqui. E aos poucos eu vou lhe convidar a ir abrindo os olhos, olhando para esses outros rostos aqui, agradecendo a Deus por essa tecnologia que nos permite estar aqui agora. Quantos mistérios dentro de cada uma de nós. Quantos mistérios. E é claro, eu vou pedir para a gente compartilhar. Por duas razões, sabe? Porque quando você fala, se torna mais concreto. E porque assim você consegue inspirar outras pessoas. E isso é lindo. Poder ser um instrumento para inspirar outras pessoas. Às vezes, para algumas acontecem coisas grandiosas, para outras é mais sutil. Mas quando a gente compartilha, a gente chega no coração de outras pessoas e o nosso propósito também se fortalece, né? Quem pode compartilhar com a gente como foi essa experiência? Celeste já vai ter que ir embora, né? Então acho que é você que vai compartilhar logo. É. Então, ele, você, mais do que ninguém, né, me conhece, sabe que eu tava esperando, né, procurando uma resposta. E esses dias, né, eu decidi que tinha que começar o caminho. Mas, sim, existem, né, muitas dificuldades, dificuldades reais, né, não só emocionais. E hoje de manhã eu falei para minha filha, né, que eu ia fazer aqui, usar algumas das minhas ferramentas, né, para mim mesma. E, e eu usei, né? Usei e pensei, né? E entreguei. Falei, como pode melhorar? O que mais é possível, né? Tem que acontecer alguma coisa. E eu nunca recebi nada fácil na vida. Para mim, nunca nada foi muito fácil. Eu não tive facilidades em nada. As coisas que eu conquistei, eu tive que lutar muito, eu tive que me esforçar. Então, eu não sou uma pessoa acostumada a receber presentes. Não é uma coisa natural ou normal na minha vida, né? Eu, eu tive muitas bênçãos na minha vida, sim. Mas é que hoje aconteceu, né? Foi muito rápido. E, né? Então, aconteceu que uma porta se abriu para mim um pouco antes da sala, né? E, e quando eu perguntei, né, o que que precisava, era isso. Então, né, foi muito lindo, né? Para mim foi uma coisa assim que Deus me mostrou que Ele tá aí, que Ele me escuta, né? E que eu não precisava esperar tanto. E então eu sabia que era uma coisa que eu não ia conseguir, que eu precisava, né? Mas aí Ele tem um anjo aí, né? Que sempre tá. A gente tem anjos na vida, né? A gente pensa que os anjos são invisíveis, mas não, né? Então, obrigada, gratidão mesmo, né? Por hoje, por tudo. Então, estou muito feliz mesmo, né? E estou bem emocionada, porque eu até nem estava conseguindo ainda raciocinar com tudo que aconteceu. Então, você é um presente na minha vida, né?
Então, e é uma coisa muito linda, porque através de você também, como eu te falei, a gente está juntas aí há 1 ano e meio, né? Eu também tenho pessoas hoje, amigos queridos, né? Pessoas que seguraram a minha mão nesse ano que foi desafiador. Então, é você também que me trouxe essas pessoas, que me ligou a pessoas assim tão importantes para mim na minha vida hoje, né? Então, essa gente que está aí hoje, que está chegando, eu falei um dia para a Eliane que ela tinha uma coisa muito grande para entregar para o mundo, né? E eu falei, olha, eu acho que a gente está aí na última turma de mentoria individual, que ela não vai conseguir, não, ela não vai conseguir mais. E a gente teve um privilégio aí, eu, Valéria, Benício, de caminhar com você aí de uma forma ainda individual, né? Mas a gente sabia que você estava preparada, né, para uma coisa muito maior, para muito mais pessoas. Então, gente, eu quero dizer que quem está hoje aqui investindo na Eliene, vocês vão ter um lucro muito grande de todas as formas, porque eu já falei aqui, tudo que ela entrega é muito grande, né? Ela é um ser humano sobrenatural. Elisa é maravilhosa mesmo, incrível. A minha admiração, né, e o meu amor por você só aumentam. Ai, Obrigada. Celeste, meu coração, gente. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Quando eu comecei a dar treinamentos e mentorias, e enfim, né? Você imagina se eu ouvir um negócio desse? Você Hum. imagina o que é isso? Você ouviu uma coisa dessa? De uma pessoa tão. O nome da Celeste é Celeste Angelina. Não é à toa, não. Porque ela é Celeste e ela é um anjo. Então, ela está bem no nome certo mesmo. E eu peço muito a Deus, assim, de verdade, eu estou abrindo meu coração, assim, Senhor, que eu mantenha meus pés no chão. Que eu só receba isso. Eu recebo, você sabe, de todo o meu coração. Isso me alimenta, sim. Que nunca seja motivo de soberba. E que eu sempre saiba que não é sobre mim, é através de mim. Nunca vai ser sobre mim, é através de mim. E Deus nos usa de muitas formas. Às vezes é assim, às vezes é de outro jeito. Às vezes é como mãe, como esposa, enfim, né? Que a gente possa cumprir nosso propósito, que a vida seja leve, que Deus possa me usar, né? Minha oração desse momento agora, desses tempos, é essa. Que a vida seja leve, que Deus possa me usar. Que bom, Celeste, eu sou muito honrada de ter você na minha vida, você não tem ideia. Muito, muito, sempre. Por tudo, cada troca que a gente fez. Que lindo. E é lindo ouvir isso. Acho que eu vou ficar ouvindo isso um monte de vezes. Ainda bem que eu tenho a gravação. Quando Você alguém foi me muito chamar de importante. feia, eu vou dizer: peraí, liga para a Celeste. Fala com ela, depois você fala de mim. Fala com a Celeste primeiro. Linda. Não, é tudo real e muito verdade, muito de coração, né? Você Acho que eu vou sabe, mandar você conversar com os meus irmãos, porque irmão é danado para xingar a gente, viu? Daí eu vou falar: olha, fala com a Celeste, depois tu fala comigo. Peraí. Minha gente. Quem bom, mais pode compartilhar esse momento com a gente? vou dizer tchau, hein, Eli? Tô indo, tá? Bom, meu amor. Então, tá Beijo. bom? Tchau, pessoal. Aproveitem. Oh, meu Deus, meu coração, Jesus. Quem mais pode compartilhar esse momento? Como foi para vocês esse contato com você do futuro? Vamos falar um pouquinho. Hum. Difícil não falar, né, Eliane? Que bom, né? Olha, sempre tem que falar, mas acho que esse é o propósito, né? Então tem que se cumprir, né? Para mim foi muito. Na verdade, foi uma confirmação, né? Eu tenho pedido muito isso a Deus, né? Que venha a confirmação, né? Do que realmente é esse chamado, né? Porque os sabotadores vêm muito forte, né? Mas ontem você já foi resposta de oração, que a gente se falou, né? Por uma situação. E hoje, na realidade, também, né? Eu acabei de voltar de uma reunião onde também acabou acontecendo, como assim a Celeste falou, são 3 portas abertas que se abriram, né? E claro que ainda vai estar colhendo, né? Vou estar ainda colhendo, mas são 3 portas abertas e todas elas fazem sentido dentro do propósito, né? E
E o que eu pude ver nesse que a gente fez agora, porque na realidade é uma confirmação do que eu sempre quis ser, mas eu estava acuada, né? Porque na realidade eu estava sempre me anulando por causa das pessoas, né? Eu sempre me anulava muito por causa das pessoas, eu deixava sempre a Cláudia por último. Mas a partir do momento que eu decidi colocar a Cláudia em primeiro lugar, mesmo assim, depois de Deus, veio a Cláudia, né? Deixei o marido, os filhos, família, fechei os ouvidos e me coloquei. Mas mesmo assim a gente tem muita insegurança, né? Porque são muitos anos naquela posição, né? De acolher todo mundo, né? E na realidade eu me vi realmente no que eu sempre quis ser. Então eu só posso falar para você que nada vai me parar agora, sabe? Nada vai me parar. As coisas já têm acontecido e têm se conectado de uma forma que só tem respondido tudo que eu quero ser, tudo que eu quero entregar, o legado que eu quero deixar, as pessoas que eu quero alcançar. E hoje foi um dia muito especial. Eu acordei com um planejamento, como a gente, né, planeja algumas ações, e eu estava aqui na minha estação de trabalho e uma amiga lá de Minas me pediu ajuda com a mãe dela. Uma outra vizinha pediu ajuda com o marido. Aí uma outra pessoa, uma mãe, me chamou e me pediu uma ajuda, uma mãe atípica. E quando a gente fez aquela questão no domingo que a gente fez, foi no sábado, né? Não no domingo, no sábado, né? No domingo, já me perdi. Que a gente fez o exercício ali de a gente falar das mulheres fortes da nossa vida e tudo. Veio muito forte, todas elas são fortes, mas a minha mãe tinha o sonho de ser médica, ou enfermeira, chefe, e ela nunca foi. E eu, na realidade, estou dando o passo que ela não queria estar dando. Então, assim, eu pedi para ela me permitir ser o que ela não pode. E hoje aconteceu exatamente. Hoje eu fiz o que minha mãe fazia pelos outros. Eu ajudei pessoas na área da saúde. Então, a área da saúde mental é minha área, que eu vou estar pisando em lugares que eu nunca imaginei, é fato. Né? Eu não sei ainda qual estado, qual cidade, qual país, mas é fato que a neurodivergência veio como uma missão para continuar, é fato. Então, assim, é só o começo. Então, o que a gente fez agora aqui só veio me confirmar de onde eu vou estar e que eu não estou mais acuada. Não estou mais acuada. Agora a Cláudia está sendo o que ela tinha que ser e nasceu para ser, sabe? E hoje essas pessoas me procurando, meu marido até falou, ele falou, ué, virou assistente social? Eu falei, talvez. É uma mistura de assistente social, uma mistura de médica, que eu não vou ter esse diploma, porque realmente médica não quero ser, mas eu estou na saúde. Então, eu estou continuando, talvez, o legado que minha mãe interromper, o legado da minha mãe. E a minha tia, a irmã do meu pai, naquele dia que a gente fez também esse exercício, ela era professora. Uma professora muito renomada dentro do colégio particular que ela dava aula. E eu estou na educação também, né? Então, assim, vou continuar o que essas mulheres fortes não conseguiram continuar, mas do jeito que eu vou me permitir ser como a Cláudia é. E eu amo as pessoas. Então, isso já vinha comigo. Eu amo as pessoas, eu amo ajudar. Eu sempre quis ser voluntária. Então, assim, meu propósito é esse, é voluntariado, só que a gente precisa da remuneração. Mas é esse o meu chamado, sempre tive certeza disso. E eu só estava acuada e me anulando, mas só acabou. 2026 é só colheita. E é isso mesmo, decretar. Decretado. Você tem que decretar na sua vida. Aquela pessoa que se anulava, acabou. Eu vou honrar a vida que eu tenho. Eu vou fazer o meu propósito acontecer. Sim, é E aí, isso. depois que a gente acabar aqui, eu vou te chamar, porque me veio uma ideia agora, não sei como eu não tinha pensado antes. Mas é assim, né? A intuição é assim. É. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, muito importante. A gente vai ter outro workshop, igual aqui. Foi bom o workshop, não foi? Gente, quem veio sabe o quanto foi bom. Tem gente que se inscreveu e não pôde vir. Quem se inscreveu e não pôde vir, já está inscrito no próximo, nem precisa pagar de novo. Quem veio e quer vir de novo, pode vir de novo também. A gente vai ter outros exercícios, né? Porque cada workshop a gente vai mudar a experiência. Então, a base é a cocriação, é a manifestação consciente, mas existem dezenas de exercícios que a gente pode fazer no nível daqueles que nós tivemos no sábado passado. Então, se vocês também conhecerem pessoas que queiram participar, mulheres, amigas, que você sabe que a pessoa pode ir mais longe, mas tem uma trava ali, você pode escolher, você pode chamar direto para o workshop. A gente até decidiu aqui com a equipe manter aquele valor, porque foi um valor bem aceito e nem é pelo dinheiro.
O workshop nem acontece pelo dinheiro que entra, o dinheiro é mais uma taxa mesmo. Então, a gente vai manter aquele valor de R$19,90, que é só uma taxa de comprometimento, e chamem para a sala secreta, que é gratuita, que aí é muito mais fácil a pessoa aceitar, né? Você faz o convite, vem, olha como isso é precioso, como é importante. Se você parar 5 minutos, eu tenho certeza que vem um monte de nome na sua cabeça, de pessoas que você conhece, que são pessoas preciosas, incríveis, e que ainda não estão vivendo uma vida plena, porque tem um sabotador travando. Napoleão Hill, ele fala que a maior artimanha do diabo é alienar os filhos de Deus. É fazer nós acreditarmos que nós somos menos do que nós realmente somos. Na fala da Cláudia hoje, eu vi alguém se libertando disso. Né? Graças a Deus que a gente está aqui para os nossos olhos verem, nossos ouvidos ouvirem, né? Alguém se libertando e realmente assumindo o seu papel no mundo. Eu sou e serei tudo que eu nasci para ser. E não vou mais me apagar. Nós mulheres mais ainda, nós passamos muitos anos acreditando que pensar em si mesma é egoísmo, que é que você não pode pensar só em você. Ou aquela fala, quem tu acha que tu és? Quem tu quer ser? Não tem? Não tinha? Porque na minha família tinha essa fala. Cara, que horrível. Não falem isso para as filhas de vocês, tá? Nem para filho, nem para ninguém. Quem tu achas que tu és? Dá vontade de dizer, eu sei quem eu sou. Sabe quem eu sou? Eu sou alguém muito preciosa, eu sou filha de Deus, eu sou alguém que nasceu para brilhar. Mas quando que você podia falar um negócio desse? É capaz de você pegar uma surra. Porque quando alguém de autoridade fala quem tu pensas que tu és, ele está dizendo que você é desse tamanho. Só que às vezes a gente acreditou, né? E aí travou um monte de coisa na nossa vida, porque a gente acreditou que a gente era desse tamanho. Você não tem, como é, na minha família eu dizia, você não tem querer. Rapaz, depois de um tempo, né, quando eu cresci, eu li um livro que chama A Autoestima do Seu Filho. Muito bom esse livro, muito bom. A Autoestima do Seu Filho. E nesse livro, o autor trouxe essa fala. Como é que um pai e uma mãe falam o tempo todo para a criança que a criança não tem o direito de querer e depois quer que ele seja um adulto cheio de autonomia, cheio de atitude? Se não me foi permitido querer, nem desejar algo. Você não é dono nem do seu nariz. Você não tem querer, você não tem querer. Tem ideia do estrago que se faz do lado de dentro? Eu não posso querer. Eu já li esse livro, muito bom, né? Nossa, faz uma bagunça na nossa cabeça, né? Nós somos fruto disso tudo. É por isso que a gente precisa de reprogramação mental, emocional. É por isso que, mesmo sabendo um monte de coisa, parece que as coisas ainda não andaram, porque tem sementes lá dentro que você ouviu quando você tinha 4 anos, 5 anos, e que você validou porque você era uma criança. E isso foi para o músculo, isso está em você. E a gente precisa cavar para ir tirando, para que você possa brilhar, para que você não tenha medo de acender sua luz. Ah, tem um discurso da Marianne Williamson, é até difícil dizer esse nome, que ai, meu Deus, estou com um nome na minha cabeça que é Barack Obama, mas não foi o Obama, foi outro. O Mandela usou esse texto no discurso dele, e que ele fala, não é da sua escuridão que você tem medo de brilhar demais. Você tem medo da sua luz. Porque você tem medo da sua luz ofuscar outras pessoas. E se eu brilhar demais? E se der certo isso que você está pensando, Cláudia? E se der muito certo? E se você estiver nos palcos por aí? E se você for chamada para o Brasil inteiro, sua família dá conta? Meu marido dá conta de me ver brilhar? Dá conta de me ver ganhar 10 vezes mais? Meu marido dá conta, meus filhos dão conta, eu dou conta de educar meus filhos financeiramente quando eu tiver. Eu dou conta de sustentar o caráter que eu tenho, eu dou conta de sustentar o caráter dessa família. Eu dou conta de assumir novos papéis e delegar o que eu não quero mais fazer. Enquanto isso não estiver alinhado dentro de você, você vai sabotar o plano.
Por isso, a gente precisa visitar o futuro, para já estar pronta quando o futuro chegar. Por isso, você precisa visitar o futuro olhando o entorno, como vai estar. E se alguém tem mais alguma coisa que quer falar, que é importante, que pode inspirar mais alguém aqui, senão a gente vai encerrar. Ok. Ó, quinta-feira que vem, a gente vai ter outra sala secreta. Eliane, deixa só. É a Carla que está falando. Por favor. Que bom. Não, primeiro, que sorte é minha ser irmã da Cláudia Bruni, né? Que eu posso ligar para ela e pedir conselhos. E ela sabe que eu adoro fazer isso. E isso que você fala, realmente, nesse exercício de hoje, eu fico até... A Cláudia sabe. Quando a Carla olhou para a Carla, ela falou assim, que bom que você está se permitindo agora. Porque é exatamente o que você falou, a gente ouve tanto não pode, tanto você é isso, você é aquilo. Até com o próprio dinheiro, né? Quantas vezes eu ouvi da minha mãe, não põe a mão, o dinheiro é sujo. Então, assim, hoje eu estou me permitindo. A Cláudia me ajuda muito, né? Me puxa a orelha. E hoje eu estou me permitindo. Eu estou me permitindo coisas que eu não fazia antes. Eu não tinha coragem, talvez, eu acredito. Tinha medo. E hoje não. Hoje, por exemplo, eu estou mudando de cidade, eu moro em Blumenau, mas eu estou vindo trabalhar em Rio do Sul. E eu nunca trabalhei em uma empresa que as pessoas falam para mim, você é um exemplo para nós. Eu olho e falo, nossa, mas será mesmo? Aí depois que eu comecei a assistir as palestras, né, a sala secreta, eu falo, eu sou mesmo. Tá certo, eu sempre fui. Eu é que não reconhecia isso em mim, né? Hoje mesmo eu ouvi uma moça que trabalha comigo, ela falou assim, nossa, Carla, eu sempre... ela tem 26 anos, ela falou, um dia eu quero ser gestora, mas eu quero que você me aconselhe muito, porque vocês têm uma gestão fantástica. Nossa, sabe? É tão gratificante ouvir isso, mas eu não aceitava isso. Eu falava, não, né? Não é tudo isso, isso é mentira, estão falando só para agradar. Não, hoje eu falo, não, eu sou boa naquilo que eu faço, eu sei fazer e eu aceito que tem que acontecer, né? Então, eu acho que foi bem forte para mim eu me olhar e falar, agora você está se permitindo, porque eu não fazia isso antes. Então, muito obrigada, porque está sendo muito bom participar disso tudo. Nossa, graças a Deus, graças a Deus. Que bom, Carla, que bom ouvir você aí, essa confirmação. Eu estou sentindo aqui que a gente vai mudar o tema da próxima sala. Se fizer sentido para vocês, me digam. E a gente podia trazer um exercício forte sobre identidade. Porque tudo isso é sobre a identidade. Qual é a identidade que eu criei para mim? Criei com a influência de tudo, mas que eu criei. E se eu criei, eu posso recriar. Então, a gente podia fazer, na próxima sala secreta, um exercício para recriar, decretar de uma vez por todas essa nova identidade. Faz sentido? Faz, né? Não é uma intuição só minha, não, né? Ó, isso é intuição. Você estava falando e a palavra ressoando na minha cabeça. Identidade, identidade, identidade. Então, na próxima, a gente vai trabalhar isso. Vocês vão ver como vai ser forte. Se preparem para rasgar o coração aqui, hein? E a gente vai se lapidando, né? Graças a Deus, graças a Deus. Você vê, ó, vou parar aqui de gravar, só para não ficar muito longo, porque depois fica muito pesado para subir.